Eu sou Katarina Zarkóvia. Vivi nas sombras por séculos. Minha vida, marcada pela dor, pela luta e pela vingança, não é para os fracos. Desde a infância, fui moldada por um destino que ninguém poderia imaginar: caçar as criaturas das trevas que se alimentam da humanidade. Vampiros, lobisomens e outros monstros eram minhas presas, mas com o passar do tempo, percebi que, por mais que eu os eliminasse, o preço que eu pagava era cada vez mais alto. Quando eu era criança, havia amor. Um amor simples, ingênuo, por um jovem caçador. Corríamos juntos pelas florestas, acreditando que o mundo era nosso. Mas tudo foi destruído naquela noite sombria. Minha vila, meu mundo, tudo se desfez novamente em um fogo imenso. Ele também perdeu tudo. A dor nos uniu, mas a tragédia nos separou. Ele seguiu seu caminho, e eu o meu. Eu me tornei uma caçadora implacável e carregava em meu sangue a brutalidade e imortalidade das criaturas eternas. Durante séculos, viajei por vilas, florestas e cidades, eliminando as ameaças sobrenaturais. Em cada luta, uma parte de mim desaparecia. Mas a vingança nunca trouxe paz. Eu sabia disso, mas não podia parar. Não até que ele voltasse para me confrontar. Uma noite, na floresta, fui cercada por vampiros. Um deles, imponente e cruel, me mordeu, e a dor foi imensa. Eu caí, debilitada, mas algo dentro de mim se recusou a sucumbir. Uma força sobrenatural estava viva, e, com um último impulso, eu usei uma estaca para matá-lo. Mas o veneno da mordida já corria em minhas veias. Eu sabia o que estava por vir. O destino me marcava, e agora eu me tornava o que sempre detestei. Eu estava me transformando em uma criatura da noite, e a junção do sangue vampiro de minha mãe que havia me formado se fundiu ao do meu algoz. A transformação não foi instantânea, mas era inevitável. Meus olhos brilharam em um tom vermelho intenso, e minha força aumentou, minha visão e audição. Eu me tornei uma legítima. Minha humanidade estava em risco, mas eu não estava disposta a sucumbir. Não totalmente. Ainda havia algo em mim que não se entregava à escuridão. E foi nesse momento, quando eu mais precisei me afastar dos meus próprios demônios, que ele apareceu. O caçador. Ele estava na vila, observando-me de longe. Seus olhos eram frios, carregados de ódio, e a dor da perda que ele sentia transbordava. Ele me viu, e eu o vi. Nossos olhos se encontraram, e eu soube que aquele momento era inevitável. Ele se aproximou, e, com um suspiro de desprezo, sussurrou: "Você não é mais quem você era." Eu queria gritar, queria explicar, mas as palavras não saíam. Tudo o que eu podia fazer era olhar para ele e responder: "Eu nunca fui. Sempre estive lutando. Mas agora estou mais forte." O ódio dele era palpável, e ele apertou a espada com raiva. "Você é uma aberração. Não importa o que você ainda sinta, você é uma dessas criaturas." E eu, com os olhos vermelhos, mas com a voz trêmula, disse: "Mas ainda sou a mesma. E vou lutar por todos. Inclusive por nós." O tempo se arrastou entre nós, e um silêncio desconfortável nos envolveu. Ele, com seu rancor, e eu, com minha dor e minha luta interna. Mas, no fundo, sabíamos que a guerra estava chegando. As criaturas que sempre enfrentamos se uniram, mais fortes e mais cruéis. A batalha final se aproximava, e eu sabia que minha escolha, talvez mais do que nunca, seria a de destruir a humanidade ou lutar por ela, pelo menos, por aqueles que ainda tinham algo a perder. E então, quando a batalha começou, eu vi o caos se espalhando ao meu redor. Vampiros e lobisomens, feras das trevas, atacavam os humanos. Mas mesmo com toda a minha força vampírica, meu olhar estava nele. Ele estava lá, lutando com ferocidade, mas o rancor em seus olhos não desaparecia. O que tínhamos em comum, além do ódio, parecia desaparecer à medida que a batalha se intensificava. Eu hesitei, uma vez,
ao vê-lo cercado por vampiros. Ele me chamou, implorando por ajuda. O velho amor de infância, a dor da perda, tudo se misturou em um único momento. Eu sabia o que ele diria. Sabia o que ele pensava. Mas, naquele momento, não importava. Eu me aproximei e segurei sua mão com força, sentindo a promessa de um futuro juntos, apesar de tudo. Ele estava mortalmente ferido e mesmo assim não queria a imortalidade. Então, em um ato de amor, sofrimento e angústia, eu decidi não perdê-lo. Fui egoísta e sem pensar duas vezes eu o mordi e fiz ele beber meu sangue. Sei que se ele conseguir completar a transformação e se tornar imortal nunca me perdoará. Mas estava disposta a pagar o preço e não perder meu grande amor. Não importa o que somos, nós sempre seremos um para o outro, eu sussurrei. E, juntos, lutamos contra o impossível. O som da batalha foi ensurdecedor, mas, ao nosso redor, tudo o que importava era a luta. Não contra os monstros que queriam destruir o mundo, mas contra os monstros dentro de nós mesmos. A guerra não acabaria tão cedo, mas havia algo mais importante do que sobreviver. A promessa de lutar até o fim, juntos. Mas ele não estava errado e no meu íntimo eu sabia que era uma predadora eficaz e cruel e que apesar de me alimentar das criaturas que matava, também tinha sede pelo sangue humano que havia experimentado.